Os ambientes que você mais frequenta podem estar sendo um gatilho para doenças como depressão, ansiedade, crise do pânico, privação do sono e muitas outras. Vem comigo que nesse vídeo eu vou explicar para você o porquê e como os ambientes impactam a sua saúde e vou dar 3 dicas bônus no final do vídeo do que você pode observar nos ambientes que você está frequentando e ver se eles estão sendo um gatilho positivo ou um gatilho negativo. Meu nome é Carol Coelho, eu estou arquiteta noética e mentora de uma vida mais leve e abundante através dos ambientes, autoconhecimento e espiritualidade. Uma das especializações que eu tenho é a neurociência voltada para a arquitetura, e ela procura entender como que o ambiente impacta o nosso cérebro e, consequentemente, pode impactar ali a nossa saúde. Para você começar a entender, eu vou te explicar de uma forma bem simples e fácil de como funciona o nosso cérebro, caso você ainda não saiba. Nosso cérebro é como se fosse um iceberg, onde a pontinha dele é o nosso consciente. É tudo que a gente está presente, prestando atenção no que está acontecendo e, como o nome já diz, consciente daquilo. Ele gira em torno de 5 a 10% do nosso cérebro. Bem pouquinho, né? E todo o resto do iceberg, que está lá embaixo do mar, que a gente não tem nem noção do tamanho, é o nosso inconsciente, que gira em torno de 90 a 95% no cérebro. E é importante saber disso porque só desse comecinho você já percebeu que muitas coisas o seu cérebro capta de forma inconsciente. Mas por que o inconsciente é importante? Pensa só, você aprendeu a dirigir, prestava atenção em todos os comandos que você dava para o carro, certo? Ali você estava consciente. Você colocava a primeira marcha, acelerava, tinha que tirar o pé da embreagem, enfim, era uma forma mais consciente, porque você prestava atenção em todos os passos, chegava até a ser um pouquinho mais robótica. Hoje, como você fez isso muito, virou um hábito para você, foi para o seu inconsciente e hoje você já faz isso com mais leveza, com mais tranquilidade, conversando, cantando. Esse é o inconsciente, quando ele vê que você faz algo, por exemplo, por mais tempo, ele leva como hábito e faz de forma mais automática. Porém, ele também capta coisas que conscientemente a gente não se dá conta, como, por exemplo, os nossos ambientes. Muitas vezes a gente acha, essa baguncinha ali tá tudo bem, não tá me atrapalhando e eu vou seguir aqui o que eu tô fazendo. Ou então, essa cor, esse móvel. Enfim, várias coisas que conscientemente você sabe que é só um móvel, é só uma cor, o seu inconsciente interpreta de uma outra forma. E uma coisa principal que a gente tem que entender, que vai mudar também a nossa relação com o espaço e com a nossa saúde, é entender que nós existimos como seres humanos há 200 mil anos. A tecnologia, como existe, a forma de viver de hoje, ela existe há 200 anos atrás. O celular, as redes sociais existem há menos tempo ainda. E cada vez mais a gente fica fechado num ambiente, paredes de concreto, com iluminação artificial, sem contato com a natureza de nenhuma forma, seja para ver se está chovendo, se está sol. Muitas vezes a gente nem presta atenção nisso porque a gente tem o tempo do celular, não é mesmo? Que mostra pra gente ali o clima. E isso, pouquinho em pouquinho, vai impactando de forma gigantesca a nossa vida. Porque o nosso cérebro ainda não teve tempo. O nosso inconsciente ele ainda não se adaptou com essa maneira de viver. Ele ainda tem muitos gatilhos e coisas guardadas lá no tempo das cavernas. E é o que eu vou explicar para vocês hoje também. Para começar, nós precisamos do contato com a natureza, porque nós viemos dela. Traga isso para o seu dia a dia. Se você trabalha no escritório fechado, tente colocar uma plantinha na sua mesa que você vai cuidar dela. Aí um pouquinho na hora do almoço e ter esse contato na natureza. Se você está na sua casa, perceba que contato você tem, né? Não precisa encher sua casa de plantas, não é isso. Mas é sair no tempo, observar se está quente, se não está, como que está a temperatura do ambiente no dia. Ter essa rotina para você. Você tem plantinhas para cuidar? Pega uma, duas, começa a cuidar delas e você vai perceber o benefício, porque quando você cuida delas, você também está sendo cuidado.
Tenha quadros que inspirem ali a natureza, que remetam ao mar, móveis amadeirados. Você pode trazer a natureza para sua casa de diversas formas, com as cores, os tons, o tipo de material, com imagens. Claro que quando é uma plantinha, o impacto é muito maior do que uma imagem, mas só a imagem já ajuda muito você a se conectar. E quando você faz isso, você reduz o seu estresse, aumenta a sua criatividade, você aumenta a sua produtividade. Então, olha como é importante, tanto para ambientes, né, residenciais, quanto para ambientes de trabalho. A segunda é prestar atenção na iluminação artificial. Nós temos dentro de nós um ciclo circadiano, que é um reloginho interno. Depois, se vocês quiserem, eu gravo um vídeo falando um pouquinho mais. A iluminação, ela afeta muito a nossa saúde. Porque hoje em dia é muito difícil dar o horário ali. Baixou o sol, pôr do sol, você está indo dormir. E quando nasce o sol, você está acordando. Mas a gente pode diminuir os impactos que ela traz para sua saúde. Luz branca, que é a mais comum do mercado, que tem 6.000 K, depois eu explico no outro vídeo, ela deixa você ligado o tempo inteiro, ela não permite o seu descanso. E lembra, a gente não é máquina. E muitas vezes a gente tem essa luz branca no quarto, na sala, e ela impacta muito a sua saúde, porque ela não deixa você produzir, por exemplo, a melatonina, que é o hormônio que vai te ajudar a dormir. Pega essa segunda dica e já observa a iluminação dos ambientes que você frequenta. E a terceira e última dica bônus é você observar se os móveis têm pontas, muitas pontas, muito pontudos nos detalhes da sua casa, decoração, ou se eles são mais arredondados. Se você observar na natureza, quase tudo é de forma orgânica, arredondada, e isso traz um benefício, um conforto, um aconchego. Imagina isso. Agora, o que tem ponta? Espinhos de planta que machucam, garra de animais que machucam também, ou lá atrás, no tempo das cavernas, as lanças dos inimigos. Lembra que eu falei? Hoje você sabe que é um móvel pontudo, mas o seu inconsciente fica num estado de luta ou fuga, que é um estado de alerta, porque lá atrás ele foi programado que para sobreviver ele precisava estar em alerta quando encontrava esse tipo de superfície. Essa terceira dica ela é muito importante, principalmente se você quer relaxamento nos seus ambientes, se você quer uma boa noite de sono, se você quer que a sua casa seja aconchegante e convide as pessoas, e até mesmo se você quer fechar um negócio para o seu cliente ficar mais tranquilo, mais sossegado. É importante que o seu ambiente não esteja deixando ele nesse estado de luta ou fuga de forma inconsciente. Gostou desse conteúdo? Comenta aqui para mim o que você achou e o que você observou dos seus ambientes, se teve alguma dica aqui que eu falei que foi chocante. E curte, compartilha com quem precisa receber esse vídeo, porque assim eu vou saber se vocês estão gostando do conteúdo, se está fazendo sentido. Um beijo, gratidão por você ter assistido esse vídeo até o final. E eu te vejo na semana que vem.